Foi feito um acordo, ou talvez um cessar-fogo, já que não há paz, com o grupo radical Hezbollah. Vocês sabem o que é isso? E isto, senhores, são óculos. Mas não são meus óculos, nem sequer servem em mim. Esses não me servem. Vocês sabem de quem são esses óculos? Pois são do senhor Cabeça de Batata. Esses óculos se ajustam perfeitamente à necessidade visual que o senhor Cabeça de Batata tem. Mas eu não, eu preciso de outro foco. A Pixar não está fazendo propaganda para mim. Nós, com nossa mentalidade ocidental, não vamos entender o conflito. Se colocarmos os óculos ocidentais, evidentemente vamos ver o conflito com olhos ocidentais. Qual é o problema? Que esses não são os óculos do Hezbollah. O Hezbollah tem outra forma, outra cosmovisão de ver esse conflito. O que vamos fazer neste vídeo, e eu convido vocês, é que coloquem por um momento os óculos pelos quais os líderes do Hezbollah veem o mundo. Mas o que vamos fazer é uma explicação teológica de por que não existem acordos de paz na mentalidade do radical islâmico. Parêntese, existem muitas facções no Islã, há até facções sionistas dentro do Islã. Então, o que vou dizer abrange uma grande parte do espectro islâmico. Mas lembremos que sempre existem aqueles que fogem à regra. A paz, como nós a concebemos no Ocidente, é quando dois países assinam um acordo e se comprometem com as partes. No Islã, especialmente no radical, não é assim. Vou explicar. Há duas formas de alcançar a paz segundo o Islã. Uma é que o Islã governa e a outra é quando o Islã não consegue destruir o inimigo. Em princípio, o Islã aspira a dominar o mundo todo. Essa é uma das bases teológicas do Islã. Para chegar a isso, é necessário, obviamente, avançar, conquistar mais território, e não só isso, mas também subjugar todas as outras pessoas que não são muçulmanas. Para essa mentalidade, só pode haver paz islâmica quando o mundo for muçulmano. Só nesse momento haverá paz mundial. Já houve grupos que tentaram implementar isso. Por exemplo, vimos o fenômeno do que ficou conhecido como ISIS, que é o Estado Islâmico, assim foi chamado. O ISIS tentou implementar essa teologia de que só se pode chegar ao ideal islâmico, remetendo-se às fontes mais primordiais do Islã e aplicando como era feito no século VII. Segundo ponto, para a teologia do Islã, e isso é natural, muitas religiões pensam assim. As demais religiões são consideradas din al-battle. Din são como religiões que mentem, digamos, religiões que... Não é exatamente isso, mas enquanto o Islã, eles se consideram din al-haq, ou seja, a religião da verdade. O que eles concebem é que antes do Islã havia religiões, mas no momento em que chega o Islã, ele vem para mudar todas as religiões anteriores a ele. Tudo o que for anterior ao Islã já não é relevante, e o Islã é a última revelação. Por isso, eles se colocam como a única saída para a humanidade. Isso implica que sempre haverá um estado de guerra até que se alcance essa homogeneidade islâmica no mundo. Como o Islã é din al-haq e todas as outras religiões são din al-battle, ou seja, religiões falsas, então por isso eles acham que têm direito sobre as posses dos outros, sobre as liberdades dos outros, ou seja, escravizar as mulheres dos outros. E isso não é um cenário teórico. Nós vimos isso, por exemplo, contra o povo judeu em 7 de outubro. Eles se sentiram à vontade para fazer exatamente esse tipo de agressão contra nós, contra o povo judeu. Quando você traz para a realidade a teoria de um mundo idealizado, no qual o Islã está se expandindo, você se depara com exércitos fortes, com países com economias melhores, com um mundo diferente que muda a dinâmica da velocidade de avanço do Islã. Caso não seja possível eliminar o infiel, você pode fazer as pazes com o infiel. Você pode fazer o que se chama de paz temporária. Ou seja, se o exército do infiel for mais forte, você pode parar a guerra, mesmo que em princípio você devesse continuar, porque não há lugar para ele, ele é din al-battle e você é din al-haq, certo? Então você, na sua posição de muçulmano, em princípio deveria conquistá-lo, acabar com ele, tomar suas posses e suas mulheres e tudo isso. Mas como neste momento você não pode, precisa firmar um acordo de paz temporário. Até quando? Até que você possa. Vou contar para vocês em que se baseia teologicamente esse princípio no Islã. No ano 628 da Era Comum, isso é, 6 anos antes da Hegira, para quem entende um pouco da história do Islã, Maomé, que é, digamos, o fundador dessa religião, do Islã, ele foi conquistar a cidade de Meca. O que acontece? Que os de Meca tinham um exército maior. Era exatamente o cenário que estou apresentando para vocês.
Maomé chega pelo norte, certo? Vindo de Medina, e eles chegam pelo sul, de Meca. E eles se encontram, os exércitos se encontram ao lado de uma aldeia chamada Hudaibiyah. Hudaibiyah, o que eles acordam ali, eles depois de conversarem, pactuam que Maomé não vai continuar sua agressão, que já havia começado em outros lugares. Lembremos que Maomé vivia principalmente de saquear caravanas. Com isso, vocês entenderão, a Península Arábica não tem muitos recursos. Do que eles vivem é de mercadorias. De que vão, por exemplo, em filas com camelos, com mercadorias, sim, burros. E vão para outras cidades mais distantes e trazem dinheiro ou provisões, era disso que Maomé vivia. Ele não vivia de cultivar ou fazer negócios ou algo assim, ele vivia de saquear caravanas, vivia de roubar os outros. Ali, nesse lugar, Hudaibiyah, que é onde os exércitos se encontram, eles fazem um pacto de que vão fazer um acordo de paz por 9 anos, 9 meses e 9 dias. Isso será chamado, vamos chamar assim, Salam Hudaibiyah, a paz de Hudaibiyah, vamos chamar assim. Salam significa paz em árabe. O que acontece? Depois de fazerem esse acordo de paz de 9 anos, 9 meses e 9 dias, nem chegaram a 10 anos. Sim, como para deixar claro, até o simbolismo é para mostrar que não estão dispostos a fazer uma paz eterna, mas, enfim. Cada um dos seus exércitos voltou para sua cidade. Os de Meca, o exército forte, eles começaram a perceber que Maomé não atacava, que ele de fato estava cumprindo a parte dele no acordo. No primeiro ano, não atacou. Houve boas relações, tudo isso. No segundo ano, também viram que Maomé mantinha, digamos, a parte dele do pacto. Não atacava, não fazia agressões. Ok, 2 anos tranquilos. Então, o que aconteceu? Que os de Meca, ao verem que Maomé estava cumprindo a parte dele do acordo, o que fizeram os homens da cidade, os de Meca? Eles saíram da cidade de Meca para poder fazer negócios, para poder comercializar mercadorias. Como podem imaginar, 2 anos sem economia ativa é difícil. E os homens foram embora. Porque vocês sabem, viajar com mercadorias na antiguidade não era como hoje. Por isso eles iam, digamos, com suas armas, com suas, digamos, defesas, especialmente quando havia assaltantes como era Maomé. No caminho, podiam te assaltar. Por isso, é melhor levar seu exército para proteger as caravanas. Caso contrário, não há economia. Então, os homens da cidade saíram. Passaram ao lado de Medina. Quando viram Maomé, o cumprimentaram. Salam, salam. Nesse momento, quando Maomé viu que os homens de Meca saíram, Maomé reuniu seu povo, todo o seu povo, armados, entrou em Meca. Ele devastou tudo, acabou com tudo. E foi assim que ele conquistou Meca. Desses senhores, esse é o precursor teológico que permite que, no Islã, eles possam tomar essa atitude. De que não importa violar um pacto de paz, não importa nem mesmo essa questão de cumprir a palavra dada, como os acordos no Ocidente. Isso não existe, pois o Islã já tem esse precursor para justificar porque não fazem paz com infiéis. O Islã aprende muito com esse acontecimento. Mas uma das principais é essa. E a propósito, vocês sabem que, não sei, talvez vocês saibam ou não saibam, que no Islã, Maomé, o profeta deles, ele é um modelo a ser seguido por todo muçulmano. Ele é Masum, Ou seja, é um homem perfeito que deve ser emulado. Tudo o que ele fazia era bom. Se ele se casou com uma menina de 6 anos, era perfeito. Se ele fazia isso, se tomava mulheres como prisioneiras de guerra, perfeito. Sim, sendo casadas e tudo mais, e ele as escravizava e tudo isso. Era perfeito. Sim, ele tinha relações com todas as esposas em uma só noite. Era perfeito, Maomé, Maasum, é o modelo a ser seguido por eles. O que acontece? Que dê por esta razão é que o Islã aprende esse conceito de Salam Hudaibiyah, da paz de Hudaibiyah, para poder explicar. Porque eles podem firmar uma paz temporária com o infiel, até que surja a oportunidade. O infiel é aquele que não é muçulmano. Eu sei, o kafir, kufar, depende da pronúncia. O infiel, depende. Você pode fazer uma paz temporária com ele, até que tenha a oportunidade de romper o acordo. O que acontece? Que atualmente nós vimos esse fenômeno.
Porque alguém diria, bom, isso foi no século VII, isso já não se aplica. Talvez seja um cenário teórico do Islã. Não é. E vou explicar exemplos em Israel. O Egito esteve em guerra com Israel por muito tempo. O Egito tentou muitas vezes acabar com Israel. No Egito existia uma fátua. Fátua é como posso dizer, como uma ordem de ação islâmica, certo? Uma ordem de como o muçulmano deve agir. Havia uma fátua obrigando o Egito a manter-se em guerra. Precisa ir à guerra contra Israel. Até quando? As duas opções na fátua são que até que Israel seja destruída, ou até que chegue o fim dos dias. Ou seja, esta fátua basicamente está dizendo que o Egito tem que estar em uma guerra perpétua com Israel. Quem tinha essa fátua era Gamal Abdel Nasser, que foi presidente do Egito, certo? Durante muito tempo. Ele era da tendência pan-arabista, de criar todo um, digamos, país árabe gigante, em toda a região, certo? A questão é que ele tinha uma obrigação, que fora emitida para ele, pelos sábios do Islã, para manter guerra permanente com Israel. Egito perde a guerra contra Israel em 1948. Perdem. 1956. Perdem a guerra contra Israel. 1967. Perdem a guerra contra Israel. 1970. Perdem a guerra contra Israel. Perderam muitas guerras contra Israel e chega um ponto em que chega um novo líder, sobe outro líder do Egito que se chamava Anwar el-Sadat. Sadat, o que ele busca é fazer a paz com Israel. Ele quer mudar a equação, ele já está cansado, ele já viu a quantidade de vidas que se perderam no conflito que o próprio Egito começou contra Israel. E, por isso, busca uma aproximação com Israel. Mas não pode. Por quê? Porque existe uma fátua, que a fátua ordena que sempre tem que haver guerra com Israel. Então, o que faz Anwar Sadat? Ele vai até as pessoas de Al-Azhar, os sábios de Al-Azhar. É como, digamos, uma universidade talvez a mais influente do mundo sunita. E aí, ele pede aos sábios de Al-Azhar que lhe deem uma fátua, ou seja, uma nova ordem da legislação islâmica que permita fazer paz com Israel. Quando Al-Azhar entendem que quem é que lhes dá o dinheiro? Sadat é quem os alimenta. Então, eles cedem e eles escrevem o seguinte: da mesma forma que o nosso profeta, bendita seja sua memória, não como é bendito seja que a paz esteja com ele, da mesma forma que o nosso profeta fez paz temporária com os infiéis de Meca em Judaíbia, também o governo egípcio pode fazer paz com os sionistas. Essa fátua permitiu a Anwar Sadat assinar os acordos de paz com Menachem Begin, e assim foi como houve paz com o Egito. Agora, temos paz com o Egito já faz várias décadas, mas vocês entendem o quão frágil é essa paz, porque isso é uma paz de Judaíbia. No nível religioso, isso pode mudar assim da paz de Judaíbia. É um modelo adaptado várias vezes. Dou outro exemplo, também relevante para este momento. Quando for assinado, entre aspas, palestinos, por exemplo, e fazer Arafat, que Arafat se faz, ele foi o primeiro líder, digamos, deste movimento nacionalista palestino, pode-se dizer, nos anos 60, sendo que Arafat, na verdade, era do Egito. Foi treinado na Tunísia, nada a ver com isso, o palestinismo, com o que chamemos assim. Mas Arafat, o líder, o movimento do que ficou conhecido como a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, Israel, na verdade, está batendo muito forte. Na OLP, Israel, acabaram com a cota de Hamad, Ahmad e Yassin, um monte de coisas. Então, Arafat cede e ele diz que vai fazer um acordo de paz, e isso é o que ficou conhecido como os acordos de Oslo, e é assim que a autoridade palestina fazem um acordo de paz com Israel, que foram chamados de acordos de Oslo, Arafat e fazer Arafat, quando ele vai, em setembro, sim, nos acordos de Oslo. Em setembro, ele vai daquele mesmo ano, para um lugar chamado Joanesburgo. Joanesburgo fica na África do Sul. E lá, no rádio, eles perguntam para ele: como, Arafat, você teve coragem de selar a paz com os sionistas? O que Arafat diz para eles?
Isso. Foi em inglês. Remember Hudaibiyah. Ele diz isso para eles. Remember Hudaibiyah quer dizer lembrem-se de Hudaibiyah. Senhores, o que está acontecendo? Que nós sim vou tentar me incluir pelo bem da vida. Nós, como vemos, o conflito. Com os óculos do senhor, cabeça de batata. Não entendemos o que acontece. Não entendemos o que acontece quando Arafat, ele diz, lembrem-se, Hudaibiyah. Quando um ocidental ouve isso, imagine Macron na França. Imagine Joe Biden. Imagine qualquer presidente, até mesmo o mais direita, não sei, Meloni na Itália, tanto faz ouvir isso. Lembrem-se de Hudaibiyah. Hudaibiyah não significa nada para eles. Mas para a mentalidade do muçulmano, estou tentando generalizar. Existem várias facções do Islã, algumas sionistas e outras não radicais. Eu entendo, mas tento dizer isso de forma simples. Mas, para a mentalidade do Messi islamista dizer Hudaibiyah, lembrem-se de Hudaibiyah. Isso é algo muito significativo porque essa paz, eles sabem que não é uma paz de verdade. É uma paz que, como, do mesmo modo em que Muhammad fez paz em Hudaibiyah por 9 anos e 9 semanas, meses e 9 dias, e depois quebrou o pacto, e depois, assim foi como conquistou Meca. Também assim, será feito com os sionistas, entendem? Então, por isso, é preciso ver o mundo como o senhor cabeça de batata. É preciso entender a mentalidade deles. Porque esta é uma guerra. É uma guerra religiosa, não territorial ou política. Todo esse blefe que existe agora, de que houve um acordo de paz, com um cessar-fogo com o Hezbollah. Blefe. Isso é um blefe. Antes do dia 8, Hezbollah começou os ataques em 8 de outubro, mas já havia atacado antes. Mas é que já existia uma resolução que coloca o Hezbollah, depois do Rio Litani, 1701 das Nações Unidas Hezbollah. Quebrou. Por quê? No nosso. Mentalidade. Sim, agora coloque o chapéu, cara de batata, para representar isso. Porque na nossa mentalidade tentamos. Não conseguimos encaixar isso. Porque nos cabe rever erros históricos para entender que assim não funciona. Por isso, senhores, o poeta dos Salmos escreveu o Salmo 29, versículo 11. Hashem dará força ao seu povo, Hashem abençoará seu povo com paz. Que Hashem dá força ao seu povo. Hashem abençoará seu povo com paz, ou seja, que nesta equação dos Salmos pode haver paz se o povo de Israel, neste caso, tiver força. Por quê? Porque, pensem nisso. Sim, no Islã, dessas facções, só pode haver paz se o inimigo for mais forte que você. O que temos que fazer se Israel é o inimigo desses radicais? Paz. Essa é a única forma de haver paz. Se eles podem fazer paz temporária conosco, o que precisamos nos preocupar é que essa paz é temporária. Que seja uma paz temporária, mesmo que longa, para sempre. E para que seja uma paz temporária, para sempre, Israel, temos que ser fortes. Quando mostramos fraqueza, começam as guerras. Historicamente, sempre que observarem, as guerras começaram quando o povo de Israel, em determinado momento, estávamos frágeis. Sempre. Ou lutas internas entre nós, ou quando Israel sai, por exemplo, no ano 2000 sai do Líbano, começa a intifada. Por aí. Em todos esses cenários foi quando Israel mostramos fraqueza, foi quando se viu. Esses são detalhes importantes que nos ajudam a entender que vai além do que nos tratam de venderem um acordo. Um acordo não é um blog. É o fato de que eles continuam existindo. Isso implica que há uma guerra potencial que vai voltar a se desenvolver. Temos que começar a nos acostumar com o fato de que aqui, no Oriente Médio, ao que parece, não vai chegar o dia em que vamos a Beirute comer hummus com nossos amiguinhos chiitas. Parece que isso não vai acontecer agora, pelo menos não para a nossa geração. Acredito que ocorrerá algum dia, se Deus quiser, talvez com meus filhos ou netos. Espero. Que eles não precisem servir ao exército como eu. Que eles não precisem ir lutar como eu. Bezat Hashem. Que eles não precisem passar por essas coisas. A realidade é que, em Israel, temos que ser fortes. Temos que fazer o que pessoas como eu fazemos. Ir.
Mostrar quem é o povo de Israel. Ninguém mexe conosco. Se quiserem um lembrete, lembraremos pelo pager Besat Hashem. Sempre nos encontraremos com alegria. Vamos triunfar e veremos dias de paz. Amo vocês e Hashem os abençoe com amor e paz. Abraço a todos.